Senhoras e senhores presentes, internautas, boa tarde. Vamos dar, então, retorno aos trabalhos desta tarde. Dando início, então, ao último painel do seminário, o servidor público e a possibilidade de migração para o regime de previdência complementar. Convidamos para compor a mesa o desembargador e diretor da Escola de Magistratura do TRF3, doutor José Marcos Lunardelli, para compor a mesa e moderar o painel. Convidamos também o doutor Amarildo Vieira de Oliveira, diretor-presidente da FUNPRESP Jude. E o doutor Igor Lins da Rocha Lourenço, gerente jurídico da FUNPRESP ESE. Com a palavra, o senhor José Marcos. Boa tarde a todos. Vamos retomar os trabalhos do nosso seminário sobre previdência complementar dos servidores públicos. A organização, estrategicamente, deixou para o bloco da tarde, o tema de maior interesse, né? Nós sabíamos que, depois do almoço, sempre o risco de alguém ficar sonolento, tal, dormir. Para evitar esse risco, nós deixamos o tema que mais enche de dúvidas os servidores e as pessoas que estão na dúvida, aderir ou não, migrar ou não do sistema, para esse segundo painel, para garantir o público e também que todos estejam acordados. E nós vamos começar esse painel, primeiro ouvindo o nosso presidente da FUNPRESP Jude, o Amarildo Vieira de Oliveira. Ele é servidor de carreira do Supremo Tribunal Federal, foi o presidente do Conselho Deliberativo de 2014 e o primeiro diretor administrativo da entidade, é graduado em Direito e Administração, especialista em Administração Judiciária, especializando também em Economia e Gestão, é um grande estudioso da Previdência Complementar. E mais, me confessou que fez a migração. Então, se ele fez a migração e ele tomou uma decisão que afeta o futuro dele, ele certamente refletiu muito a respeito dos riscos, consequências. Eu sei que é uma opção sempre individual, que cada um deve fazer, mas nada melhor do que ouvir alguém que fez uma escolha que vai afetar o seu próprio futuro para tentar nos dizer por que fez isso, quais são os riscos, quais são as vantagens, quais são as incertezas desse modelo. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para Amarildo Vieira de Oliveira, que é quem vai nos resolver todas as nossas angústias. Vamos lá. Inclusive a minha, que não aderi ainda, que não migrei ainda, mas avalio a possibilidade. Bem, boa tarde a todos. De fato, eu acho que esse é o tema que desperta mais interesse das pessoas, principalmente de nós, servidores públicos, né? Acho que o doutor Marcos colocou muito bem essa questão, que eu acho que aflige a todos e está ficando um momento bastante complicado, porque lá, quando a lei foi aprovada, em 2012, nós tínhamos um prazo de 24 meses para fazer essa manifestação, se queríamos migrar de regime e aderir ao plano de benefícios administrado pelas FUNPRESPs. Naquele primeiro momento, praticamente ninguém fez essa opção. Eu acho que estava ainda uma discussão muito incipiente, as pessoas não tinham conhecimento disso. Eu até falei na minha fala inicial aqui que nós, servidores públicos, já fomos condicionados assim a entrar no serviço público e ir no piloto automático. Até perto, quando você acha que está completando o requisito, você vai procurar o RH para entender aonde você está enquadrado, aonde você se situa, que regra que se aplica a você, que benefícios você vai levar. E a realidade mudou completamente, né? Com essa nova realidade, nós temos que nos manifestar já no ingresso. Foi aquilo que eu falei também ali no início, e daí a complexidade. Até porque a gente pode perceber isso, eu sou funcionário do Supremo Tribunal Federal há 26 anos, e a gente vem percebendo ao longo dos anos uma mudança no perfil desse novo servidor. Quando eu entrei, eu estava prestes a completar 28 anos. 28 anos lá, você não acha ninguém nas turmas dos concursados agora lá. É de 18, 19, 20, 21, 22 e olhe lá. Então, assim, são pessoas geralmente de primeiro emprego. Então, isso dificulta muito você estar num novo cenário no que toca à questão previdenciária, a pessoa ter que decidir questões extremamente complexas que nem para nós, que somos mais antigos,
É fácil você lidar com elas e você ter que tomar decisões importantes que vão refletir para o resto da sua vida, né? Isso, de fato, é muito difícil. Até o doutor Marcos colocou ali uma questão que eu acho que é bastante importante. Eu mesmo nem cogitei de fazer a migração naqueles 2 primeiros anos. O prazo reabriu, eu também não estava pensando nisso. Só que quando começou a acender aquele alerta ali em relação à PEC 287, depois o aumento da contribuição previdenciária, foi que eu fui assim despertar para essa questão, pedir o cálculo do meu benefício especial e, de posse do valor, ainda passei mais uns 15 a 20 dias ainda remoendo e fazendo conta e avaliando se valia a pena ou não valia a pena migrar. Então, assim, não é fácil, e olha que eu me julgo assim um médio entendedor da questão, né? Tanto do nosso regime próprio, quanto do regime de previdência complementar, né? Estou nisso, como foi colocado aqui, desde o começo, fui aprendendo, fazendo, e depois me especializando, estudando nisso, mas, assim, reconheço que foi difícil tomar uma decisão. E é mais difícil ainda para aquele que está ingressando agora, ou para aquele que agora acendeu a luz aí vermelha, o prazo está acabando, eu tenho que tomar uma decisão, e as pessoas querem saber o que fazer, né? O que fazer. Nós não temos o compromisso, nem nós da FUNPRESP-JUDE, nem a FUNPRESP-ESE, nós tomamos um cuidado tremendo em relação a isso, nessas abordagens, de não dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. O que a gente tem que fazer é orientar o máximo possível, fornecer o máximo de informação possível, de modo que as pessoas possam tomar a sua decisão consciente e segura do que está fazendo, até porque a decisão é irretratável, irrevogável. Uma vez tomada a decisão, esquece, não tem mais volta. Então, é muita responsabilidade para aquele que vai tomar, que dirá para alguém que se arvora de querer dizer para o outro o que ele tem que fazer. Então, assim, eu acho que não é esse o objetivo nosso aqui, né? Eu acho que o objetivo é esclarecer, dar algum depoimento, falar alguma coisa que para vocês daquilo que me incentivou aí e aquilo que eu vislumbro, daquilo que eu conheço do sistema, aquilo que pode ser definidor dessa minha decisão, de aderir ou não aderir. E aí, assim, muitas das coisas que eu falo aqui são coisas que eu já tinha percebido, coisas que pessoas colocaram para mim, e tem coisas que eu escuto também, que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que são ponderáveis também. As pessoas estão agora se enfronhando no tema, né, fazendo conta e vendo todas as nuances que você tem da adesão ou não, né? Bem, aqui já foi dito, né, o nosso painel vai ser migração. Eu vou falar um pouco sobre a migração, o doutor Igor vai falar depois sobre o benefício especial, que eu acho que é a questão mais aflitiva que a gente tem agora, por tudo aquilo que carrega o benefício especial, de dúvidas, né, que a gente tem agora no presente e de como isso vai se comportar lá no futuro. Bem, aqui para vocês terem uma ideia da miscelânea de regras de previdência que a gente tem hoje, as pessoas, no que a gente está convivendo hoje no serviço público em relação à aposentadoria do servidor, né? Eu tenho aqui o pessoal que entrou até dezembro, até 31/12/2003, essas pessoas têm direito à paridade e integralidade. Temos as pessoas que entraram depois da emenda 20, mas antes da regulamentação do cálculo da média salarial. Essas pessoas, eles não têm mais a integralidade dos reajustes, a paridade dos reajustes, mas têm a integralidade do benefício. A partir de 20 de fevereiro, já é média salarial sem paridade. Aí já é reajuste pelos mesmos índices que corrige o benefício do regime geral de previdência, no caso o INPC. E, no nosso caso, né, a partir de 14 de outubro de 2013, nós já temos, no caso da FUNPRESP-JUDE, aquele que ingressa já limitado a sua contribuição previdenciária e o seu benefício previdenciário ao teto do regime geral de benefícios, né, que é de R$ 5.645,80. Ele só contribui sobre isso, só vai ter o benefício nesse valor. E aí, se ele quiser, esse sim, ele é o cliente prioritário da FUNPRESP, né? No caso da FUNPRESP-ESE, o prazo é fevereiro, né, de 2013, eles começaram a funcionar antes de nós, então ficaram os prazos diferentes. Poder Legislativo ainda é outra data também, então ficou mais ainda confuso essa miscelânea aí. Inclusive, a gente tem questões assim de gente que está vindo de um desses poderes ao judiciário, como fica, onde enquadra. Tudo isso é uma dificuldade, gente, para nós todos, né? Se para nós que estamos trabalhando imagina para quem não conseguiu nem sequer se localizar aonde que ele se encontra nessa miscelânea de regras, né, de aposentadoria. Quais as consequências da migração?
Bem, a consequência imediata é que você fica com a sua contribuição previdenciária já automaticamente limitada a 11% do teto de benefícios do INSS, que, como eu falei, são 5.645,80. Os proventos de aposentadoria, por consequência, também ficam limitados a esse valor. E você tem, para esses que estão enquadrados naquelas 3 regras anteriores ali, todo mundo que, no caso nosso, Poder Judiciário, que ingressou até 13 de outubro de 2013, ele pode fazer jus a um benefício especial se fizer a migração e adesão até o dia 28 de julho de 2018. Então, esse benefício especial é que vai se somar ao teto do INSS para te dar um benefício que vai ser pago pelo regime próprio. O que é esse benefício especial? Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, mas o doutor Igor vai aprofundar. A questão, a gente entende, assim como também a FUNPRESP-PIESE, que ele é uma verba de natureza compensatória. Compensatória de quê? Compensatória da nossa contribuição previdenciária em excesso. Quem ingressou no serviço público há mais tempo sabe disso, nós contribuíamos 11% sobre o total da nossa remuneração. E a partir do momento em que você faz a adesão, você vai ficar limitado o seu benefício ao teto do regime geral. O que se vai fazer com aquilo que você pagou toda a sua vida contributiva anterior? Né? Porque, na prática, se eu estou abrindo mão da regra de paridade, eu estou ficando limitado agora, ao teto do regime geral, eu tive excesso contributivo. Esse dinheiro teria que voltar para mim de alguma maneira. Mas a questão é, o governo está fazendo reformas da Previdência exatamente por não ter caixa. Exatamente por não ter recurso para honrar os benefícios já contratados. Então, como é que ele vai devolver esses valores para você, atualizados, para você aportar no FUNPRESP e aí compensar aquilo que você está deixando de ter no regime próprio? Ele não tinha como fazer. O que ele fez? Ele diferiu isso no tempo. Te calcula um benefício, te promete um valor que vai ser pago no momento da sua aposentadoria. Então, no momento da sua aposentadoria, ele vai converter essa contribuição sua em excesso, ele vai converter isso num benefício adicional que vai ser pago junto com o teto do INSS quando você se aposentar pelo RGPS. Bem, e aí, lembrando aqui, a questão da facultatividade, já foi falado aqui pela manhã, o doutor Daniel Polino falou muito bem sobre isso, a questão da facultatividade do nosso regime. Diferentemente do regime geral e do regime próprio, clássico, que ele é de adesão obrigatória, compulsória, você entrou, não tem discussão se você vai aderir ou não, se você vai pagar ou não, você entrou, vai pagar, vai descontar e pronto. Aqui não. Ela é facultativa. Então, a gente pode ter aquela situação, e a gente já ouviu casos assim, sabemos até que também ocorreu no âmbito do Poder Judiciário e Ministério Público, de pessoas que calcularam o benefício especial, achou que aquele valor somado com o teto do regime geral já era suficiente, fez a migração de regime, mas não aderiu à Previdência Complementar, exatamente por conta dessa facultatividade que o regime tem como característica principal. Bem, como fica a situação daquele que aderiu e migrou? Quem adere e migra, você vai ter a sua contribuição patronal, no caso do nosso plano de benefícios, com contribuições limitadas de 6,5% a 8,5%, intervalos de 0,5% em 0,5%, e a paridade contributiva com o órgão patrocinador. E esse servidor ou membro magistrado que faz essa adesão, ele vai fazer jus a esse benefício, a essa cobertura do benefício extraordinário, para a cobertura de benefício extraordinário, um fundo coletivo que vai fazer jus a esses benefícios que podem ocorrer na vida de qualquer servidor. É uma parcela mutualista do nosso plano, porque ele não é um plano de aposentadoria clássico em que você tem somente o seu saldo de conta e que, exaurido esse saldo de conta, você não teria a FUNPRESP, nenhuma das FUNPRESP teria qualquer compromisso com você. Isso foi negociado no momento da criação do regime, que teria essa parcela mutualista para poder socorrer o servidor ou esse participante se ocorresse a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte do participante, o aporte extraordinário para mulheres e deficientes e pessoas que exercem atividade de risco e a renda por sobrevivência. Por quê? Isso aqui ultrapassa aquele valor que você tem no saldo de conta. Exaurido o seu saldo de conta, você vai ter uma cobertura adicional por esse fundo coletivo que vai arcar com o seu benefício aí de forma vitalícia até o seu óbito ou até a perda da condição de beneficiário, no caso de pensionistas. Bem,
o que considerar a favor da migração? É muito difícil você listar isso, porque, assim, para muitas pessoas, isso tem um sentido muito particular. Tem gente... Eu fiquei sabendo e até me surpreendi semana passada, conversando com um colega de um tribunal do Nordeste, ele me dizendo que o tribunal está tendo dificuldade para calcular o benefício especial, mas as pessoas sentindo insegurança em relação ao regime próprio, e olhe que nós estamos falando de regras constitucionais, que estão previstas na Constituição Federal, as pessoas não têm qualquer segurança de que essa regra permanecerá, estão fazendo a migração sem conhecer o cálculo do benefício especial. Assim, então, para vocês verem que a motivação para fazer a migração, ela é uma questão muito particular. Enquanto nós todos queremos racionalizar a coisa e tentar encontrar alguma razão objetiva, né, e de convencimento para poder migrar, alguns colegas já estão entendendo que o regime está fadado ao fracasso, o regime atual, que não compensa ficar, e, independentemente do órgão ter conseguido calcular para ele o benefício especial, tomar a decisão de migrar. Ele me relatou que 3 colegas fizeram isso. Eu achei surpreendente essa ideia. Mas, bem, aqui, eu acho que o principal deles, gente, eu acho que o que está motivando, foi o que me motivou, e eu acho que há muita gente também, por conta da PEC 287, são essas incertezas em relação ao regime próprio de previdência do servidor. Nós podemos não nos apercebermos disso, mas desde 93 nós já estamos passando por mudanças no nosso regime próprio. Em 93, para quem não sabe, veio a emenda constitucional número 3, que disse que os servidores eram corresponsáveis pela estabilidade desse regime previdenciário. Foi a partir dali que o servidor passou a contribuir para a sua aposentadoria. Para aqueles que não sabem ou que não se lembram disso, nós pagávamos 6% de contribuição previdenciária para custear a pensão e os demais benefícios previdenciários, não a aposentadoria. Ela era concedida de forma graciosa pelo Estado. Então, assim, até 93, o servidor não contribuía para se aposentar. Então, isso é uma coisa que as pessoas não se lembram disso. Tanto é que a gente contribuía com 6%, a partir da emenda constitucional 3, essa contribuição foi elevada para 11%. Tá? Em 95, não houve mudança constitucional, mas o nosso estatuto, que era quem regulava os benefícios do servidor público ao passar para a inatividade, todos aqueles benefícios que tinham ali, de 95 até o final do ano de 96, acabou anuênio, incorporação de quintos, incorporação de função, artigo 92, que era a promoção, os 20% do artigo 93 e a contagem em dobro da licença-prêmio não gozada. Tudo isso acabou nesse intervalo de 95 a 96. Em 98, veio a emenda 20, que trouxe para o servidor público requisito de idade, tempo no cargo, que a gente não tinha. A gente aposentava por tempo de serviço, não era nem contribuição. E no tempo de serviço, gente, vale dizer, entrava tempo rural, tempo de militar em zona especial, licença-prêmio não gozada, aluno-aprendiz. Então, eu conheci gente que se aposentou com 39 anos de idade, numa aposentadoria voluntária, uma mulher com 25 anos de serviço, que aí, contando licença-prêmio não gozada, tempo rural e saindo na proporcional que era possível à época. Eu aposentei uma colega com 42 anos. Eu conheci um homem que aposentou integral com 49. Saudável, voluntária. Então, assim, você tinha... O nosso regime, ele era uma coisa muito distorcida, né? A gente conseguiu descaracterizar o sentido da cobertura previdenciária. Para mim, cobertura previdenciária é para te proteger quando você não tem capacidade laborativa. E a gente conseguiu subverter esse conceito, estava virando um prêmio para as pessoas estavam saindo para poder curtir a vida e vivendo, às vezes, muito mais tempo aposentada do que ela passou contribuindo para o sistema. Então, era uma iniquidade atrás da outra, era absurdo o nosso sistema, era absurdo. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, a hora de pensar que a gente está passando por mudanças e elas não vão parar, porque a gente não conseguiu chegar no modelo que seja o ideal. Nós, com todas as mudanças que ocorreram até agora, nós temos um dos sistemas previdenciários mais benevolentes do mundo. Isso num país de terceiro mundo. É uma coisa que bota a gente para pensar, né? A emenda 41 de 2003, ela acabou com a paridade e com a integralidade, né? Quem entrou a partir dali já não tinha mais paridade. Passou a ter redutor nas pensões. O aposentado e pensionista passou a contribuir sobre aquilo que excede o teto do regime geral. Então, as coisas estão mudando, e mudando sempre para pior. Quer dizer, a gente está ajustando o nosso modelo previdenciário, que foi extremamente benevolente no passado, ajustando para uma regra mais justa. E, para você chegar lá, a gente não está conseguindo fazer esse caminho de uma forma rápida, né? Está sendo feito à custa de muita negociação, né? E paulatinamente nós temos ajustado isso, mas ainda estamos longe. Então, isso significa dizer que nós vamos passar ainda por muitas reformas,
muitas reformas, para elevar mais essa idade. Talvez aquela discussão que a doutora Zélia colocou aqui, que assim, é real, né? Até porque você vive uma situação que, se fosse para você levar em consideração longevidade, expectativa de vida, era até para a mulher trabalhar mais do que o homem. Não faz sentido mulher trabalhar menos que o homem. Agora, a equiparação virá, porque qualquer sistema de previdência do mundo, qualquer sistema sério, essa idade é equiparada. Para vocês verem como é que isso, para nós, assim, é uma mudança de paradigma tão grande que está sendo negociada uma aproximação dessas idades, né? Na reforma da Previdência está se falando em 65 para o homem e 62 para a mulher, enquanto que na maioria dos países do mundo se pratica idade similar, né? Então, é isso. Assim, dá para a gente pensar que nós não chegamos no final desse ajuste que tem que ser feito com relação à previdência do servidor. Outros ajustes virão, e até porque, gente, assim, não existe reforma da Previdência que seja de caráter definitivo. Até porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. A longevidade está aumentando. E aí a gente tem que levar em consideração aquilo que eu falei, que a Previdência é para te socorrer quando você não tem mais capacidade laborativa, né? É quando você não tem condição de prover o seu próprio sustento. Então, a Previdência vem te socorrer nesse momento, né? Bem, tem uma questão aqui para servidor público, eu acho que isso é muito interessante, e quem parou para pensar nisso, talvez isso possa ser um fator que possa pesar nisso, se você tiver quintos, vantagens incorporadas, né? O que é isso, para quem não está familiarizado com esse linguajar? No passado, desde 1979, nós tínhamos regras, né, que permitia que você pudesse incorporar uma fração do cargo comissionado exercido para você manter a estabilidade remuneratória do servidor, daquele que ficava muito tempo exercendo o cargo comissionado. Isso foi retirado. E essa vantagem, só que você não podia reduzir salário, você congelou, acabou com essa possibilidade de novas incorporações, mas esses valores foram transformados em vantagem pessoal, nominalmente identificada, sujeito apenas aos índices gerais de reajuste, que na prática não existem. Na prática, nosso último reajuste geral ocorreu em janeiro de 2003, foi aquele 1% dado para todo o conjunto dos servidores públicos. Ou seja, nós estamos há mais de 15 anos sem correção nessa parcela. Servidores que têm quintos com valores bastante significativos têm essa parcela que é bastante representativa no seu salário, sem qualquer correção e sem qualquer perspectiva de correção futura. Quando você faz a migração, como ele é base contributiva para a contribuição previdenciária, ele entra no cálculo do benefício especial e esse valor é atualizado. Se você adere ao FUNPRESP, ele é base de contribuição para aqueles valores que você vai carrear ao FUNPRESP. Então, na prática, você está corrigindo seus quintos para trás e está corrigindo ele no futuro também. Quando você se aposentar, você não vai ter a parcelinha destacada de quintos lá, mas você formou no seu capital, naquele esforço contributivo seu, uma parte daquilo é representativa dos quintos, porque você contribuiu sobre eles, né? A redução da remuneração. Isso aqui a gente tem que ter em mente, gente, porque até essa questão da aposentadoria integral, ela, para muitos de nós, ela é um pouco falacioso, porque você não consegue sair com a última remuneração. Até porque no Poder Judiciário a gente é bem aquinhoado com relação a funções e cargos comissionados. Muita gente, ou uma grande massa, exerce, ocupa cargos ou funções comissionadas que não são mais possíveis de você carrear para os seus proventos de aposentadoria. Ou seja, você se aposenta, você vai ter decesso remuneratório, ainda que saia na regra de paridade. Se não for um daqueles que preencheu o requisito para levar a vantagem até janeiro de 95, que já é uma coisa muito distante, né, 23 anos atrás, então você tem pouquíssima gente em atividade que preenche esse requisito. Na prática, quem está ocupando cargo comissionado ou função comissionada vai perder essas parcelas. Além do que, vários benefícios que a gente recebe hoje, que não são salários, né, a exemplo de auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte, tudo é pecúnia, e a gente incorpora isso. Naturalmente, quando você está em período de arroxo salarial, você incorpora isso no seu orçamento e vive como se aquilo fosse salário. Mas lembrando que, ainda que você tenha paridade, ao se aposentar, você vai perder essas parcelas. Então, é importante que quem está pensando em migrar, isso é interessante, porque como nós já não levamos o cargo comissionado, por exemplo, na nossa aposentadoria, já foi facultado a nós lá desde o ano 2000 por uma decisão do Supremo, e depois a Lei 10.887 vem replicando esse mesmo dispositivo, dizendo que você contribui facultativamente sobre cargo comissionado e função comissionada, né? O cargo em comissão e a função comissionada você contribui facultativamente. E sendo facultativa, a gente já sabe o que acontece, né? Ninguém opta por contribuir. É isso que na prática ocorre. Então, quando você migra, você tem a opção de colocar isso na sua base contributiva, você vai ter a contribuição paritária e, de alguma maneira, você vai levar isso na sua aposentadoria. Os benefícios não precisa nem dizer.
por eles não terem natureza remuneratória, eles não são base contributiva mesmo. Então, você já não leva isso, embora a gente receba e trate isso como se salário fosse. Tem a questão do benefício fiscal aqui, gente. Esse não é o benefício fiscal que a doutora Zélia já antecipou para nós ali atrás, que é o benefício fiscal aqui daquela isenção do imposto de renda, o benefício fiscal que você vai fazer jus na fase de acumulação, de até 12% da sua renda. Na prática, ele não é um benefício fiscal propriamente dito, ele é um diferimento dessa sua tributação. Ou seja, você para de contribuir na fase de acumulação, quando isso se converte em benefício, você vai pagar imposto de renda sobre isso. Aí sim, nas tabelas de tributação, se você optar pelo regime regressivo, aí sim, de fato, você vai ter um benefício tributário efetivo. Aqui não, você só está diferindo no tempo. Você não está pagando durante a fase de acumulação, mas quando isso se reverter em benefício, você vai pagar imposto de renda. Garantia de reajuste nos proventos. É como eu falei, gente, a gente teve aí reajuste, o último reajuste nosso foi em 2013, reajuste geral, e fora planos de carreira, nós não temos perspectivas de ter reajuste. E como o plano de carreira não tem periodicidade garantida, você não tem como assegurar quando, de fato, o servidor terá reajuste. Então, quando você migra, o que acontece? Você vai ter o teto do INSS, que é corrigido pelo INPC todo janeiro. A Lei 12.618 já disse que o benefício especial vai ter o mesmo índice de correção que corrige os benefícios do regime geral, ou seja, INPC. E aquilo que você capitalizar na FUNPRESP vai ser rentabilizado de acordo com aquilo que você conseguir lá, aquilo que a entidade conseguir como resultado das suas aplicações. Então, você passa a ter possibilidade de correção e minimizar essas perdas salariais que a gente tem ao longo do tempo por essa não periodicidade de reajustes, essa não garantia de periodicidade dos nossos reajustes, né? Redução do PSS, né? E proteção contra reajustes, aqui reajustes do próprio PSS, porque o que acontece? Se vocês, quem viu aquela MP 805, o que ela estava propondo? Elevar a contribuição previdenciária do servidor no que excede ao teto do regime geral, ou seja, até o teto você ia continuar contribuindo com 11%, o excesso, né, remuneratório pagaria 14%. Acabou que o Supremo cassou essa decisão, né, cassou essa MP, ela não foi reeditada, o assunto morreu. Mas isso é um assunto que pode e deve voltar, até porque alguns estados já implementaram, inclusive, para quem estava acompanhando essa questão, o município de São Paulo, inclusive, tentou uma sobretaxa de mais 5%. Você poder cobrar adicionalmente mais 5% de contribuição previdenciária para poder equilibrar o regime próprio. Então, quando você faz a migração de regime, você só está limitado ao teto, para o regime próprio você só vai contribuir os 11%. Você não vai contribuir mais do que isso. Então, você fica imune a essas possíveis alterações dessas alíquotas contributivas. E a PEC 287, gente, ela trouxe uma questão um pouco complexa, que é a questão da pensão. Se você recebe, você e seu cônjuge, mais do que 2 salários mínimos cada um, a pensão passou a ser optativa. Ou seja, você falecendo um dos 2 cônjuges, aquele sobrevivente vai ter que escolher entre o seu benefício, né, a sua remuneração ou provento, ou o benefício de pensão, aquele que for maior. Você pode até receber a pensão, mas você vai ter que abrir mão do seu. Quando você faz a migração, aquilo que você acumula na previdência complementar é de natureza privada e não entra nessa conta. Então, o que você vai comparar? De um lado, a remuneração daquele que sobreviveu. E daquele que faleceu, se ele for vinculado à previdência complementar, você vai ter essa opção entre o teto do INSS e o BE. A parcela que ela está acumulando na FUNPRESP, ali, aquilo está fora dessa conta. Ela vai receber em qualquer situação. Então, se a remuneração dela, ou provento, somada àquilo que se acumulou na FUNPRESP, aliás, se a remuneração dela for maior do que BE e teto do INSS, ela opta pela dela e recebe o FUNPRESP. Se o teto e o BE for maior, ela opta por esse aqui e também recebe o FUNPRESP. Então, a FUNPRESP você recebe em qualquer situação. Seria como se você estivesse imunizando uma parcela desse benefício pensional, dessa limitação trazida pela PEC. Embora a PEC não tenha passado, gente, eu não sei, tem muita gente comemorando, achando isso como se fosse uma vitória. Mas quem acompanhou a tramitação disso, quando o governo Temer estava um pouco mais forte, lá no começo, a proposta original da PEC era mais dura. E ele foi suavizando na medida da negociação para conseguir aprovar no Congresso Nacional. Se ele não conseguiu aprovar, é possível, até por conta do rombo que o sistema carrega, intrínseco ao regime, que quem entrar
o próximo presidente que entrar vai mandar uma nova reforma da Previdência. E aí é possível, se ele conseguir constituir uma base forte no Congresso Nacional, essa reforma pode vir mais dura do que a PEC 287. Então, assim, as pessoas estão considerando isso como se fosse uma vitória, mas quanto mais tempo o regime continuar no vermelho, pior vai ser o remédio que vai ser dado, mais amargo vai ser o remédio. Então, assim, a perspectiva não é de melhora, é de piora em relação à reforma da Previdência do servidor. Tá? O que considerar contra a migração? As pessoas têm colocado o seguinte, olha, se tem certeza no nosso, também tem em relação à Previdência Complementar. De fato, sim. Eu até brinco dizendo o seguinte, aqui no Brasil, nada aqui é imutável, nem o passado aqui é imutável. Né? Que o Supremo pode vir 20 anos depois e dizer que aquilo que foi decidido lá atrás não é aquilo e se desfaz tudo aquilo que foi feito. Então, se nem o passado é imutável, eu não posso garantir nada em relação ao presente e que dirá em relação ao futuro. E aí, gente, é para vocês verem, se a Previdência Complementar pode correr algum risco, porque ela é toda regulamentada por lei ordinária, que dirá a nossa, que sempre foi regulada por o nosso regime próprio, que sempre foi regulado na Constituição Federal e vem passando por mudanças desde 93. Nos últimos 25 anos, quantas mudanças nós já não tivemos no nosso regime? Então, assim, garantia de que não vai haver mudança, você não tem nenhuma. Agora, o que a gente pode afirmar em relação a isso? Se o Estado entendeu que a Previdência Complementar é a solução para esse problema de caixa que ele está enfrentando, soa um pouco temerário você falar que vamos ter mudanças num regime que é tido como a solução para o problema de caixa da Previdência. Então, assim, dificilmente vai haver qualquer medida legislativa no intuito de diminuir o interesse pela Previdência Complementar, já que ela é tida como a salvação para a questão da Previdência do servidor público, principalmente. Né? Então, assim, pode ter alteração? Pode, mas dificilmente isso ocorrerá no sistema que a gente está vivendo, porque senão eu vou comprometer aquilo que vai me trazer previsibilidade em relação à previdência do servidor. Porque, nesse cenário que eu descrevi ali atrás, quando você tinha a possibilidade de você incorporar vantagens no momento da aposentadoria, gente, era um absurdo, a pessoa podia sair ganhando mais do que estava ganhando na atividade. Você ter promoção para poder passar para a inatividade. Então, você não tinha qualquer previsibilidade em relação a esses benefícios, sem contar que as pessoas saíam muito cedo. Então, o sistema novo está trazendo previsibilidade, né? Então, a gente acha que isso não vai ter mudança no curto e no médio prazo. Então, esse, para mim, embora o risco existe, mas eu acho que ele é muito tênue, assim, muito baixo. Perda da paridade e integralidade. Para quem vê isso, gente, como uma coisa sacrossanta, que não se deve mexer, não, eu tenho direito a isso, eu quero brigar por isso, eu lembro o ministro Toffoli falou muito bem aqui, com muita propriedade, naquilo que ele falou, dando um exemplo de Portugal. Gente, quando você não tem dinheiro, não tem direito adquirido que dê jeito. Né? Não adianta você invocar o direito quando você não tem dinheiro para pagar o direito. Então, assim, é difícil. É difícil isso, é difícil você estar dizendo isso dentro do tribunal, né? Quer dizer, você está aqui num plano, nós administramos um plano do Poder Judiciário e Ministério Público, e você dizer que, sim, você pode chegar numa situação limite e que o Estado diga, tá, tudo bem, estou condenado, eu tenho que pagar. Pagar como? Com que dinheiro? Né? Em Portugal e na Grécia, você teve corte de benefícios. Então, assim, ninguém tem garantia de nada em relação a isso. Né? Mas, enfim, tem pessoas que se apegam a isso, acham que nada vai mudar, então, se isso para ele é um fator importante, que ele não quer abrir mão, não deve migrar. Né? Dúvida quanto ao benefício especial. De fato, temos algumas, eu vou falar aqui muito rapidamente, mas o doutor Igor vai aprofundar isso com muito mais propriedade do que eu, até porque, pela qualidade do parecer que ele fez a esse respeito, com o qual eu concordo integralmente com as conclusões a que chegou. Tem uma questão aqui, gente, que eu vou dar o exemplo nosso, FUNPRESP Jude, que tem uma realidade diferente da FUNPRESP ESE. FUNPRESP ESE já teve essa preocupação com a questão do compartilhamento de riscos. A gente tinha uma dificuldade com isso na nossa fundação, não fizemos, eu, por exemplo, fiz a migração sabendo que não tenho cobertura adicional de risco, não tenho seguro, então, se me acontecer qualquer coisa, antes que eu acumule aquele saldo de conta que eu estava projetando quando eu aderi, eu vou sair com um benefício menor do que aquele que era imaginado. Nós já estamos trabalhando no sentido de suprir isso. Eu fiz a migração sabendo que eu estava correndo esse risco. Foi uma opção consciente, a gente fala isso para todo mundo, até porque a nossa ideia aqui não é vender o plano de previdência, a gente quer mostrar toda a realidade. Agora, quem trabalha com previdência sabe disso. Embora o risco exista, ele não é um risco assim que a gente possa dizer que é alarmante, que você tem aqui 10%, 15% das pessoas se invalidando ou falecendo em atividade. Mas o risco existe. As pessoas têm que ter consciência disso, que enquanto não tiver chegado, cumprido aquele seu ciclo de trabalho,
conseguido capitalizar aquele recurso que você imaginava capitalizar, você está correndo risco. De repente, eu entrei, tinha uma ideia de capitalizar lá R$500 mil e posso ter uma doença que me incapacite para o trabalho, eu vou me aposentar com 5 anos ali de trabalho e vou ter um saldo de conta de R$100 mil. Qual a consequência disso? Eu vou ter um benefício inicial na Previdência Complementar muito inferior àquele que eu estava imaginando. E aí, o que vai acontecer? Se é uma invalidez que me impede de trabalhar, mas não vai diminuir a minha expectativa de vida, eu vou entrar em gozo de benefício mais cedo, de um benefício maior, vou acabar esse recurso muito mais cedo, e aí eu vou entrar em gozo do benefício pago pelo FCBE. E o que é esse benefício? Ele é 70% do benefício original. Se o benefício já ficou menor, ficou 1/5, por exemplo, imagina 70% de 1/5, ficou menor ainda. Ele é vitalício, mas fica um benefício muito, muito pequeno. Então, assim, nós já estamos trabalhando nisso na FUNPRESP Jude, de modo que a gente possa oferecer o produto até o final do ano. A nossa ideia é que até o final do ano a gente possa oferecer a cobertura de seguro também, e aí você vai ter essa cobertura de modo a não ter esse prejuízo no caso de alguma intercorrência. Tem uma questão também assim, que as pessoas têm que levar em consideração. Quem tem muito tempo cumprido no regime geral de previdência, não é interessante, via de regra, não é interessante pensar em migração. Por quê? Na hora de calcular o benefício especial, você só leva em consideração o tempo de serviço público. Então, tempo de iniciativa privada não entra nessa conta. Agora, quem está na regra de paridade e por conta da própria compensação de regimes, ele entra normalmente lá como se fosse um tempo contributivo e ponto. Não importa o seu histórico contributivo. Ele vai ter algum efeito no seu tempo privado se você está na regra de média. Se está na regra de paridade, esse tempo conta como se fosse um outro tempo qualquer. Né? Mas aqui não, porque se você migra fazendo essa adesão, esse incentivo para você migrar, ele não considera esse tempo de regime próprio. E por quê, gente? Porque no regime próprio, por mais que você ganhasse, por maior que fosse a sua remuneração, você só contribuía para a Previdência até o teto do regime geral. Então, se ele é a devolução daquilo que excede ao teto do benefício, de benefício do regime geral, você não pode, de fato, contá-lo para poder gerar benefício especial, porque você não pagou Previdência sobre isso, né? Bem, aqui são algumas questões de dúvidas aqui. Eu devo aderir à FUNPRESP? Aqui, gente, a gente está falando, quando eu falo em adesão, eu estou falando daquele que já está enquadrado na regra nova. É aquele que já entrou limitado ao teto do regime geral, né, de 5.645, está pagando os 11% sobre aquilo, e a gente tem vários, assim, FUNPRESP-ESE tem, FUNPRESP-JUDE tem vários, que naquele momento inicial não quis aderir à Previdência Complementar. Essas pessoas, a gente pode dizer, sem medo de errar, têm que aderir. Esses têm que aderir. Se eles não aderirem, até porque no Poder Judiciário nós não temos ninguém ganhando abaixo do teto hoje do regime geral de previdência. Então, significa dizer o quê? Quando se aposentar, vai ter decesso remuneratório. Então, essas pessoas estão sendo prejudicadas hoje. Quem não aderiu, a gente tem que buscar essas pessoas, tem que conscientizar, sensibilizar, para que eles façam adesão. Agora, aqui é que é a grande questão, né? Eu devo migrar? Aí, o migrar aqui, eu coloco algumas coisas, gente. Primeiro, não se deixar influenciar pelas atitudes de quem migrou. Eu, por exemplo. Quer dizer, não é porque eu migrei que vocês têm que migrar. Então, assim, cada um tem que olhar a sua situação individualizada, até porque conta muito o seu histórico pretérito de tempo de serviço público, a sua idade, se você é homem ou mulher, né, várias questões que você tem que considerar. Então, não é porque alguém migrou, entrou junto comigo, sim, mas um é homem e outra é mulher. Eu tenho 5 anos a mais de idade do que ele. Então, peraí. Eu estou trazendo 15 anos de tempo de iniciativa privada, a gente entrou junto, sim, mas olha lá, o meu BE vai ser muito mais baixo que o dele. Então, assim, não é porque alguém que tem uma situação aparentemente similar à sua migrou que você deve migrar, tá? Mas, por outro lado, também, você tem que considerar a opção sem preconceito, gente. Tá? Sem preconceito, mas toma a decisão com bastante serenidade, porque é uma decisão, como eu falei, que não tem volta. Então, você tem que estar bastante seguro daquilo que você está fazendo, né? Primeira coisa, solicitar o cálculo do benefício especial. Embora alguns mais afoitos, preocupados até com o órgão não ter condição de calcular esse benefício num prazo curto, mas já entendendo que era benéfico, migrou sem saber. Mas eu acho que essa informação é primordial. Ela não é a única informação e ela pode não ser decisiva. Às vezes, para algumas pessoas, você pode ter um BE que inicialmente, somado ao teto do regime geral, dê um valor inferior àquele que você levaria na paridade, mas não muito inferior. Mas quando você considera outros fatores, por exemplo, a longevidade, o tempo que você vai continuar trabalhando ainda, os benefícios fiscais, a questão de quintos, outras coisas que você tem para considerar, às vezes, mesmo sendo você partindo de uma situação inferior, pode não compensar.
Tá? Então, mas você precisa ter esse número na mão para você ter, pelo menos, minimamente poder tomar uma decisão. E se decidir, né, lembrar sempre disso, a decisão é sua, não é de mais ninguém, não é ninguém do RH que vai te dizer o que você tem que fazer, né, e lembrando sempre que é irrevogável e irretratável. Né? O órgão não vai fazer, não vai voluntariamente apagar aquilo que você fez, e muito menos você pode se arrepender e ir lá pedir para voltar. Isso não existe. Né? Aqui, uma questão também que muita gente pergunta em relação a isso, gente, tá, se eu me aposentar, se eu ficar doente, né, tendo migrado, eu vou ter licença concedida pelo INSS? Tinha uma dúvida muito grande em relação a isso, porque, assim, eu vou até falar um pouco disso mais à frente também, mas não tem. Você vai continuar vinculado ao regime próprio de previdência social, você não está vinculado ao INSS. Aquela história de você, estou com uma licença médica de 30 dias, a partir do 16º dia vou para o INSS e vou receber o teto do benefício. Não existe isso. Né? Ele é só um balizador de proventos. Você vai continuar sendo servidor público. Se eu ganho R$10.000 e estou numa licença de 30 dias, vou receber os meus R$10.000. No serviço público, é possível ficar de licença até por 2 anos. Até por 2 anos, e mantendo a remuneração, tá? Licença médica. A partir disso, se você não tiver em condição de trabalhar, você é aposentado, ou você se você não puder ser readaptado, você é aposentado. Né? Esse aqui também é outra grande questão. Né? E aqui tem algumas nuances, gente. Essa questão do regime progressivo ou regressivo. Aqui, de fato, eu falei lá atrás daquela história do ganho fiscal que a gente tem ao aderir, ali é só um diferimento do seu imposto, que é como eu falei, você deixa de pagar na fase de acumulação, quando aquilo se converte em benefício, você vai pagar na hora que você passar a receber esses valores. Só que, no momento da sua adesão, você pode escolher se você quer aderir ao regime progressivo ou ao regime regressivo de tributação. Regime progressivo é muito fácil, né? É essa tabela que nos acompanha desde quando a gente entra no mercado de trabalho, né? Que nos tira um naco do salário aí, todo mês. E que a gente chega ali ao final do ano, você faz aquela DAA, né, Declaração de Ajuste Anual, e vai lançar os seus descontos e, eventualmente, receber algum valor de volta. O regime regressivo, ele foi feito, como foi bem colocado pela doutora Ana Carolina aqui também, foi feito para incentivar a permanência das pessoas no sistema de previdência. E aí, ele é uma tributação específica para a previdência complementar e ele tem uma vinculação com o tempo de permanência. Enquanto que a tabela progressiva ela tem relação com o montante recebido, a tabela regressiva ela tem relação com o tempo de permanência no sistema. Quanto mais tempo você fica no sistema, menos imposto de renda você paga. Qual é a grande dificuldade aqui, gente? É que essa tributação, também foi dito isso aqui de manhã, ela é exclusiva e definitiva. O que significa isso? Não dá para você fazer ajuste. Eu não posso lançar despesa com saúde. Se eu ficar lá na frente inválido com uma doença que me dá isenção de contribuição de imposto de renda, eu vou continuar pagando esses 10% aqui. Né? Qual que é também... Aqui tem uma grande questão aqui, gente. É o seguinte, eu acho que até... O doutor Filinto falou isso aqui também com bastante propriedade. Você tem que ter uma bola de cristal para saber. Né? Ninguém vai saber qual é a sua situação lá na frente. E qual é o grande problema? Eu faço a adesão, eu tenho até o último dia do mês subsequente àquele em que eu fiz a adesão para manifestar qual regime que eu quero. Se eu não manifestar, cai na tabela progressiva. E esse enquadramento ele também é irretratável. Então, eu tenho que tomar a decisão no ingresso. Agora, veja bem, isso aqui eu estou falando do regime de tributação que vai ser aplicado ao meu benefício. Perdão. Aquele meu esforço contributivo, lá na frente, quando aquilo se converter em benefício, aí sim eu vou pagar imposto de renda e vai estar enquadrado numa ou noutra tabela. A gente tem que ter muito cuidado aqui, gente, com uma coisa. De repente, eu fiz uma adesão lá na frente, porque eu tive um benefício especial muito alto, mas vou ficar pouco tempo no sistema, vou ficar 10 anos. E estou fazendo uma contribuição mínima lá. E aí, o meu benefício que vai ser gerado na Previdência Complementar, vamos supor que, a título de exemplo, que ele deu R$ 1.700. Eu olho para a tabela progressiva e falo, opa, até 1903 é zero de imposto de renda. Vou para o progressivo. Cuidado. Você não vai pagar nada na hora que você receber o seu benefício mês a mês. Na hora do ajuste anual, ele vai somar com o teto do INSS, com o BE, e aí você vai para a alíquota de 27,5%. Então, tem que ter cuidado com isso. Você não pode olhar o benefício isoladamente. Você tem que conjugar eles todos, porque só o teto do INSS de 5.645 já é maior do que o limite para que você caia na tributação máxima de 27,5%. Já é mais de R$ 1.000.
R$ 1.000, em torno de R$ 1.000 a mais, e mais o seu BE, e mais o benefício da FUNPRESP. Então, aquele benefício que, inicialmente, quando ele virar benefício, ele não está em faixa de tributação, na hora do ajuste anual, ele vai ser carreado para a alíquota mais alta fatalmente. Então, tem que ter cuidado com isso, gente. Bem, e aqui, se eu migrar de regime e aderir, vou me aposentar pelo RGPS? Essa aqui é uma dúvida que as pessoas têm, gente, mas assim, embora o RGPS, para o servidor público, ele passou a ser uma questão que entrou na nossa vida, né, a partir de 2003. Por quê? A partir de 2003, o inativo e pensionista paga a contribuição previdenciária no que excede ao teto do regime geral. A pensão é integral até o limite do teto do regime geral. O que excede a isso tem um redutor de 30%. Quem se aposenta pela média salarial, ele tem um benefício que é corrigido pelo mesmo índice que corrige o benefício do regime geral. Mas é só a título de parâmetros para reajuste ou para cálculo de benefícios. Mas nós não vamos nos aposentar pelo regime geral. Você vai continuar sendo regime próprio. Bem, taxa de carregamento muito alta, né? Isso aqui é circunstancial, gente. Nós estamos com as nossas fundações aí, tanto FUNPRESP-ESE quanto FUNPRESP-JUDE, nós pagamos hoje taxa de carregamento de 7%, mas a ideia é que isso se reduza o mais rápido possível e a gente está caminhando para o ponto de equilíbrio, então logo isso ocorra, nós vamos começar a derrubar essas taxas. Isso não de fato, não é assim, um valor razoável, mas para que a entidade pudesse começar suas atividades e poder funcionar, não tinha outra condição. Fundações maduras cobram na faixa de 1% a 2%, não mais do que isso. A gente vai caminhar para isso também em algum momento, né? FUNPRESP-ESE mais rápido do que nós, porque já está mais adiantado nessa questão. Bem, tem uma dúvida também que as pessoas têm eu vou migrar, e aí, quem fiscaliza essa entidade? Porque tem muita irregularidade no sistema. Na verdade, não tem muitas, a gente já ouviu isso aqui de manhã, né? A maioria das fundações cumpre religiosamente com suas obrigações, mas a gente tem, sim, alguns deslizes, aí, alguém que comete irregularidade aqui e acolá, mas nós hoje somos muito fiscalizados, tanto internamente quanto externamente, né? Internamente nós temos o Conselho Fiscal, temos a assessoria de controle interno e a auditoria interna. Eu botei a implantar, não sei se o Ricardo já fez a implantação lá, mas nós, a previsão do FUNPRESP-JUDE é para o ano que vem. Externamente nós temos a Previc, que nos fiscaliza, até porque nos tornamos ESIs, e aí, como entidade sistemicamente importante, nós somos fiscalizados, né, diuturnamente. Temos a auditoria dos patrocinadores, a lei obriga que ela seja feita todo ano, então, anualmente é feito um pool de auditores que audita essas entidades, né? E nós somos auditados anualmente por eles. E tem a auditoria independente, nós somos obrigados, por lei, a contratar uma auditoria independente para avalizar as nossas prestações de contas anuais. Bem, aqui, engoli um Rzinho ali. Como as FUNPRESP vão se blindar da prática de irregularidades? Aqui é como eu falei, gente, nós somos enquadrados como ESIs, né, como entidades sistemicamente importantes. É um grupo hoje formado por 17 entidades, nas quais se encontram FUNPRESP-JUDE, FUNPRESP-ESE e SP-PREVICOM, que, embora ainda não tenhamos tamanho, robustez, mas temos possibilidades assim, um grande potencial de crescimento. Então, nós vamos ser, muito rapidamente, entidades muito grandes dentro do sistema. Então, por conta disso, a Previc já nos colocou nesse grupo com as 14 maiores entidades e nós somos fiscalizados periodicamente. É o que eu considero que é um aperfeiçoamento dessa fiscalização e que dá tranquilidade a todos os nossos participantes, né? Bem, basicamente era isso, acho que até me alonguei um pouquinho mais além da conta, mas acho que a gente vai ter oportunidade de continuar o bate-papo depois aí, gente. Obrigado. Agradeço aqui ao Amarildo pela exposição clara e muito responsável a respeito das dificuldades que é fazer essa escolha, porque é uma escolha de vida. E agora nós vamos ter a complementação dessa exposição pelo Igor Lourenço. Ele é procurador federal de carreira desde 2009, atualmente exerceu diversos cargos na Procuradoria Federal, atualmente é o gerente jurídico da FUNPRESP, e o Amarildo já relatou que você elaborou um parecer que tenta elucidar uma das grandes incógnitas desse sistema, né? Na verdade, não é uma incógnita tão grande, mas todo mundo quer muita segurança e certeza que é difícil de dar, né? Mas você tentou, nesse parecer, esclarecer algumas dúvidas fundamentais a respeito do benefício especial. Então, com a palavra, o Igor. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o desembargador
Marcos Lunadelli, que preside esse painel, meu colega de painel, doutor Amarildo, gostaria de cumprimentar o nosso presidente da Fundação Executiva, doutor Ricardo Pena, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades já referidas aqui pelo cerimonial, senhoras e senhores aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas mídias disponíveis. Bom, primeiramente, gostaria de exaltar, né, a minha alegria, satisfação e a honra de estar falando aqui para uma plateia seleta, qualificada, e meu grande desafio desta tarde, que é aumentado pelo fato de estar tratando de um tema palpitante, eu diria efervescente dentro da administração pública, aliado ao fato da qualidade da plateia, que me desafia um pouco mais, e o fato de ser o último palestrante a falar, que é sempre mais complicado, né? Porque tem a obrigação, ou tentar manter o nível das palestras aqui já elaboradas e mantê-los ainda com algum gás de atenção aqui para nós. Mas, bom, feito o desafio, acho que é importante a gente começar o assunto. O doutor Marido bem introduziu o tema sobre migração de regime previdenciário, e quando a gente fala de migração de regime previdenciário, a gente está falando, na verdade, da opção constitucional prevista no artigo 40, parágrafo 16, em que os servidores públicos, aqueles que já exerciam atividade no poder público, no serviço público federal, antes da instituição do regime previdenciário complementar, ou seja, antes de 2013, podem, se quiserem, migrar de regime, e quando a gente fala migrar de regime, a gente fala em limitar os valores da aposentadoria e das pensões ao teto do RGPS. Então, portanto, o doutor Marildo bem falou, mas só para não perder a cancha, alterar o regime previdenciário, na verdade, é a aceitação por parte do servidor público desse novo regime, essa nova regra, em que o valor da aposentadoria e da pensão está limitado ao valor máximo do regime geral de previdência social. E, portanto, a Lei 12.618, que criou esse regime, previu a estes servidores o que a gente chama de benefício especial, porque a própria lei usa esse termo, benefício especial, que é calculado a partir da média das contribuições vertidas sobre a ótica anterior da migração, ou seja, sobre o teto remuneratório e não sobre o teto do regime geral, e que, por a complexidade do tema e do texto legal, emanou um conjunto de dúvidas que acho que até hoje perduram. Foi nesse contexto, então, que a diretoria nos solicitou a elaboração de um parecer, que a gente teve a oportunidade de aprofundar um pouco sobre o estudo do benefício especial e tentar trazer para vocês alguma ajuda na decisão, né, nessa decisão de migrar ou não migrar de regime previdenciário. Portanto, assim, meu desafio é muito maior quando eu falo aqui, daqui a pouco, sobre um pouco de previdência, porque eu estou aqui com o doutor Daniel, por exemplo, que é professor do tema, e eu aprendo sempre com ele, falou mais cedo sobre o assunto, mas dentro do contexto de dúvidas, sempre subia duas dúvidas, assim, são presentes em cada colégio de servidores, cada palestra, cada presença que a FUNPREST fazia, pelo menos duas, eu selecionei essas duas para tratar com vocês hoje, por causa do nosso tema, nosso tempo, que seria natureza jurídica e segurança jurídica. Então, a pergunta que sempre aparece, 100% das vezes, é: Igor, qual é a natureza jurídica do benefício previdenciário? Para não deixar mentir mais cedo, o doutor Nelson fez essa pergunta antes mesmo de a gente chegar no tema. E, portanto, senhores, quando a gente fala de natureza jurídica e a gente fala de migração de regime previdenciário, alteração de regras de regime previdenciário, parece um raciocínio lógico, imediato e subsequente que a gente diga, no primeiro momento, que é um benefício previdenciário. Eu estou tratando de regras previdenciárias, estou tratando de alteração de regime previdenciário, eu estou falando de previdência, parece muito lógico e muito fácil concluir que é um benefício previdenciário. Mas será um benefício previdenciário mesmo? O que é que caracteriza um benefício previdenciário? Quando a gente fala de natureza jurídica, a gente fala da essência do instituto. E o que é que caracteriza um benefício para ele ser qualificado previdenciário? Acho que a gente tem alguns sinais muito claros, apesar de nenhuma legislação afirmar concretamente o que seria. Mas um deles, parece óbvio, é que ele esteja inserido dentro do regime de previdência social. E o doutor Daniel já nos brindou mais cedo sobre o conceito, ou pelo menos a ideia do conceito, dentro do sistema que é criado para garantir, para proteger os trabalhadores, a partir das suas rendas, que estão inseridos dentro de um conjunto de regras, a partir de um evento social pré-estabelecido na norma. Ou seja, um benefício para ser previdenciário, ele primeiro precisa estar dentro desse conjunto.
E estar dentro desse conjunto significa dizer que ele precisa ter um propósito. Qual seria o propósito dos benefícios previdenciários? Exatamente esse. Proteger a renda dos trabalhadores que estão inseridos dentro de um regime a partir de eventos, alguma parte da doutrina gosta de falar riscos, eu não gosto do termo, eventos sociais que são pré-estabelecidos na norma. Portanto, a morte é um evento social e o trabalhador que é segurado, ele vai ter garantido os seus dependentes a partir de um benefício previdenciário próprio, que seria a pensão por morte. Então, o benefício previdenciário, se a gente pudesse dar uma ideia geral do que caracteriza, ele tem esse viés. Ele precisa fazer uma proteção a um determinado risco, um evento, necessidade social para aquele grupo de servidores, de trabalhadores ou servidores que estejam inseridos dentro do regime, dentro de um conjunto de regras, dentro de um conjunto de normas. Muito bem. Sobre este aspecto, a Previdência ela está dividida em 2 ou 3 regimes, que seria o regime geral, o regime próprio e o regime de previdência complementar. Eu vou me afastar um pouquinho dele agora, só para a gente focar na essência da natureza previdenciária. E o regime geral, que é conduzido basicamente nessa matéria pela Lei 8.213, ele traz lá no artigo 18 exatamente quais são os benefícios que são pagos aos seus segurados. E ele vai lá dizer, o segurado é aposentadoria, idade, morte, um conjunto de benefícios, cada um com um objetivo específico, com uma regra específica, que são carência, contribuições, regras de cálculo, cada um deles ou a maioria, tem regras específicas para um viés específico, que é fazer a proteção social daquele evento que o legislador identificou como devidamente seu objeto de tutela. E o regime próprio, que é conduzido basicamente pela Lei 9717, no seu artigo 5º, ele fala expressamente o seguinte, nos regimes próprios de União, Estado, Distrito Federal e município, só se poderá pagar benefícios previdenciários, no máximo, iguais aos benefícios do regime geral. O que a gente pode entender disso? 2 coisas. Primeira, o rol do regime geral é o limitador do rol do regime próprio. E, portanto, o regime próprio só pode pagar um benefício que esteja naquele rol previsto na 8.213. Mas, o artigo 1º, salvo engano, da 9717, ainda fala mais. Fala que as contribuições vertidas para o regime próprio só pagarão benefícios previdenciários. Então, senhores, sem alongar só porque essa lógica sistemática é um pouco complexa, mas o que a gente tem como conclusão? Um benefício, para ele ser previdenciário, ele precisa pelo menos de 4 características. Uma, está inserida dentro do regime de previdência. 2, está prevista no rol da 8.213, que é replicado ou utilizado como parâmetro pela Lei 9717 de 98. 3, precisa ter um conjunto de regras, princípios, normas próprios para cada um dos seus objetivos. E 4, ele precisa estar dentro e ter um bem tutelado a proteger. Portanto, ele precisa proteger determinado tema. Senhores, aliado a isso, a gente tem uma das características do sistema previdenciário é que para cada um desses eventos que eu estou narrando como eventos elegidos pelo legislador, haverá um único benefício. É um único benefício, é o que a doutrina chama aí de princípio, subprincípio da unicidade, é um único benefício que está ali para fazer frente àquele determinado evento social. E quando eu tenho um óbito, eu tenho uma pensão por morte. Quando eu tenho um trabalhador com 2 vínculos, por exemplo, no regime geral, ele não recebe 2 aposentadorias, ele soma as 2 aposentadorias, contribuições, e recebe um único benefício, porque aquele evento social, sobrevida ou velhice, como preferirem, está protegido por um único benefício. Bom, dentro dessa lógica, dentro dessa nuvem que nós estamos aqui, vamos tentar trazer isso para o benefício especial, para saber se ele, de fato, tem natureza previdenciária ou se ele não tem natureza previdenciária. E aí, o artigo 3º, parágrafo 5º da Lei 12.618, ele fala o seguinte, o benefício especial será pago pelo órgão competente da União
por ocasião da concessão de aposentadoria, inclusive por invalidez, ou pensão por morte pelo regime próprio da União, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Os senhores conseguem perceber a sutileza dessa dicção legal? O legislador fala o seguinte: o benefício especial será pago quando da concessão de aposentadoria, pelo regime próprio. Então, vejamos, concessão de aposentadoria transparece a ideia de requisitos, análise. Eu peço e vou ter direito se eu atingir todos aqueles conjuntos de normas, regras que estão previstos para conceder. Então, se eu estou pedindo uma aposentadoria, eu preciso saber se eu tenho tempo de contribuição, se eu tenho carência, se eu tenho idade, etc. Qualquer conjunto de regras para ser concedido ou não. Mas, quando for concedido pelo regime próprio, o que acontecerá em relação ao benefício especial? Ele será pago. Pago do pagamento, forma típica de extinção e cumprimento de obrigação civil, artigo 304 seguintes do Código Civil. O pagamento é um instituto do direito civil previsto para adimplir e extinguir as obrigações previstas no Código. Portanto, quando a lei não fala o benefício federal será concedido, ela fala será pago. Portanto, quando eu atinjo os meus requisitos legais para a concessão de uma aposentadoria ou pensão, gera para o Estado a obrigação típica do Código Civil, que será adimplida tipicamente como previsto na norma, o pagamento. E, portanto, nesta parte do texto, eu já consigo perceber um afastamento completo entre a natureza previdenciária e uma natureza civil, típica. Eu não sei se isso parece muito claro, mas a mim parece saltar aos olhos, mas você vai mais um pouquinho. Quando a lei, o legislador está tratando dessas questões de concessão ou de pagamento, no mesmo artigo ele fala, quando for concedida pelo regime próprio, e o pagamento se dará pelo órgão competente da União. Para que o legislador faria este destaque, se todos sabemos que hoje o regime próprio da União ele é administrado e gerido por um órgão competente da União? Ele é hoje, mas pode não ser. A União, algum dia, pode transferir, eventualmente, para uma autarquia, como faz os estados, geralmente, a gestão do seu regime próprio, mas, se isso fizer, a União continuará competente, responsável pelo pagamento do benefício especial. O que dá mais uma diferença, porque, se fosse previdenciário, bastava dizer que seria pago pelo regime próprio. Então, quando o legislador cria essas distinções que estão previstas na lei, ele faz com clareza uma distinção entre uma coisa e outra. Para mim, não precisaria nem de mais informações para você chegar à conclusão que, pelo menos, este benefício previsto na Lei 12.618, ele não tem natureza previdenciária. Mas aí, se estudando um pouco mais o tema e aprofundando, vendo lá como tramitou o projeto de lei, é curioso perceber que uma proposta de emenda no projeto de lei previu um artigo que dizia o seguinte: olha, a natureza desse benefício será igual à natureza da aposentadoria. E então a Comissão de Trabalho, Administração e Seguridade, através do seu parecer, falou o seguinte: não, isso é equivocado. A natureza é claramente compensatória. Portanto, o que no mundo jurídico, para quem gosta de falar, a mens legislatória, a vontade do legislador, é mais do que clara. Ele disse expressamente, tendo a proposta de colocar que teria natureza previdenciária, ele disse, não, esse benefício não tem natureza previdenciária, ele tem natureza compensatória. E ele visa compensar o quê? Ele visa compensar todas as contribuições que foram vertidas ao regime próprio, no modelo anterior, e que, por força da alteração, migração de regime, não poderá mais ser usufruído pelo servidor, porque agora ele terá a sua pensão, a sua aposentadoria limitada ao teto do regime geral. Eu não sei se parece claro para todos os senhores, mas, para mim, eu tenho uma convicção de que pode ter qualquer tipo de natureza. Poderia até não ser compensatória, mas previdenciária ela está muito longe, porque, para mim, foge do escopo da essência da Previdência e do direito previdenciário que norteia esse tipo de coisa.
E, portanto, previdenciário, esse benefício não poderia ser. Mas, bem, essa era uma das dúvidas. Se eu tiver um pouco acelerado, me desculpem, porque o tema é um pouco longo, mas eu tentaria abordar alguns aspectos. Essa era uma das dúvidas. A outra dúvida que sempre surgia em todos os momentos em que a gente estava posto à disposição para conversar sobre o tema era: sim, Igor, e aí? Qual é a garantia que eu tenho de que o benefício especial não será alterado daqui a uns anos? Ou mais, qual é o tipo de relação em que o servidor público enlaça com a administração pública quando ele adere a essa opção constitucional, e que daí gera como fruto esse direito ao benefício especial, caso ele ultime a sua vida laboral na administração pública, ou seja, aposente ou, eventualmente, gere uma pensão por morte vinculada à administração pública. Essa sim, eu peço perdão para o nosso colega que palestrou no final da manhã, mas essa sim era a pergunta de $1 milhão. A dele era 500 mil. Essa aqui é $1 milhão. Porque, de fato, o que a gente sente, e a essência do ser humano, é algo palpável. Eu quero algo aqui na minha mão que garanta que eu, ao longo de 30 anos, ou 20, ou 25, ou 40, etc., não terei, sob qualquer ótica, mudado qualquer coisa dessas esferas em relação à opção que eu exerci agora. Bom, palpável é difícil. Palpável é difícil. Porém, se a gente presumir, e é isso que a gente presume no parecer, que mantida a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, a gente tem grandes instrumentos para que se tenha uma garantia. E o instrumento não é só teórico, ele é doutrinário e ele é jurisprudencial. Vejamos. O artigo 2º da Lei 8666, de 93, que é a lei que trata de licitação e contratos administrativos, ele fala que para fins da lei, contrato é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Então, veja que a lei hoje que rege as relações administrativas em matéria de contratos e licitação fala que, para configurar um contrato administrativo, e aqui leia-se na sua forma mais abrangente possível, é preciso existir um ajuste entre a administração e o particular, um acordo de vontades, ou seja, ambos concordem com aquilo, e uma estipulação de obrigações recíprocas, independentemente do nome que isso possa ter. Então, portanto, me parece que nessa relação de alteração constitucional, em que o artigo 40 faculta aos servidores que estão lá em exercício essa alteração de regime previdenciário, aliado ao fato que a própria lei afirma que essa opção é irretratável e irrevogável, ou seja, você faz hoje e esqueça o assunto. Não terá oportunidade de rever isso. Me parece que, dentro dessa lógica, em que, de um lado, o servidor público está posto a esta opção, e, em contrapartida, o Estado oferece, a partir do seu poder legislativo, um benefício calculado de determinada forma em que a lei estipula expressamente, me parece que, no mínimo, ajuste entre administração, Estado e particular existe. Na hora em que o servidor aceito esse conjunto de regras que foi ofertado pelo Estado, me parece muito claro que existe um acordo de vontades. E quando o Estado me impõe que eu aceite a limitação da minha aposentadoria e a minha pensão ao teto do RGPS, e mais me determine que eu ultime a minha vida laboral dentro da administração pública, em contrapartida, ele me dará o benefício especial em relação àquilo que eu contribuí anteriormente. Me parece que existem obrigações recíprocas. Eu, como obrigação, tenho que terminar a minha vida laboral no Estado, ou seja, se eu sair antes, não farei jus. Eu tenho que aceitar, portanto, que a minha aposentadoria, independentemente de qual seja a minha remuneração no dia que eu for aposentar, seja limitada ao valor do teto. E, em contrapartida, o Estado
me dará o benefício especial. Para mim, a relação contratual está configurada. E é, portanto, desta natureza contratual em que surgem as relações e obrigações recíprocas. É desta natureza que nasce a relação sinalagmática proporcional em sentido inverso. E, portanto, apesar de eu não firmar um contrato típico, naquele sentido estrito, a meu ver, estaremos diante de uma natureza contratual entre o servidor público e a administração pública, onde ele aceita o conjunto de regras mediante aquele também conjunto de regras proposto pelo Estado. E, portanto, essa aceitação cristaliza aquela situação jurídica, porque a situação jurídica ela tem efeitos imediatos. Apenas o pagamento do benefício está submetido a uma condição suspensiva, mais uma vez, direito civil, que é eu terminar a minha vida laboral na administração pública. Então, portanto, ao aceitar e ao homologar essa aceitação, cristalizam-se os efeitos do negócio e eles vão estar, um dos efeitos deles estará projetado para o futuro, porque está sobre uma condição suspensiva. Porém, o negócio se cristaliza e torna efeito imediato. É no dia seguinte que eu passo a contribuir sobre o limite do teto. É no dia seguinte que, caso ocorra um dos eventos sociais para a concessão da aposentadoria ou da pensão, que esta estará limitada ao valor do teto do regime geral. Então, os efeitos do negócio é imediato. Não dá para a gente tratar isso como regime jurídico. A gente sabe aqui, remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. É verdade. Isso é a posição tradicional do justiça. Porém, regime jurídico é aquele que eu falei, é o plexo, é o conjunto de normas e obrigações, princípios em que fazem jus a um evento social que precisam ser protegidos por uma prestação. Todos os servidores públicos que estão, sejam migrados ou não migrados, sejam novos, sejam antigos, estarão submetidos. Então, por exemplo, se vier a PEC e alterar a idade mínima para a Constituição, eu estarei submetido àquela regra. Porém, atingida a regra, gera o meu direito adquirido ao adimplemento da obrigação que o Estado firmou comigo lá no passado. E, portanto, parece que ao estabelecer essa relação, é transferido automaticamente, imediatamente, ao patrimônio jurídico do servidor, esse conjunto de regras sobre os quais ele lastreou a sua decisão de alterar o regime previdenciário, ou seja, é a regra do jogo, ele é transferido automaticamente ao patrimônio jurídico do servidor na hora em que ele é efetivada a sua migração. E, portanto, constitui um verdadeiro direito adquirido. Direito adquirido este, consubstanciado por um ato jurídico perfeito, que é o ato de migração. Todos que migrarem vão assinar um termo de migração e vão protocolar junto à administração pública e vão receber uma homologação ali ter efetivado. E aquilo me parece um ato jurídico perfeito, capaz de emanar seus efeitos imediatamente e sobre os quais estaria protegido por força do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que fala que lei, eventualmente futura, possa atingir seu efeito, exceto se atingir direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada. A mesma coisa, a Constituição Federal, no artigo 5º, repete o mesmo texto. Portanto, estando dentro do conjunto, do conceito de direito adquirido, que mais é firmado através de um ato jurídico perfeito, me parece que não há possibilidade, dentro desta ordem jurídica presente, dentro de um Estado democrático de direito, em que a alteração posterior legislativa reflita sobre aqueles que tomaram a decisão sobre aquelas regras que estavam estabelecidas na 12.618. As pessoas falam assim, Igor, tudo muito lindo, tudo muito belo, mas até agora só teoria. Não consigo ver nada de prático. Verdade, é verdade. Nós estamos falando de um tema teórico. Nós estamos falando de um tema que não tem prática, até onde eu sei, nenhuma pessoa neste país recebe um benefício especial. Eu posso estar enganado, mas até eu não tenho conhecimento de ninguém que já receba um benefício especial. Então, estamos no campo teórico. Porém, existem sinalizações claras, a meu ver,
do Supremo Tribunal Federal, em especial, que sinalizam, né, que acenam para o prestígio desses argumentos que eu estou levantando aqui e pondo à disposição dos senhores. Veja só, lá o desembargador Nardelli vai lembrar desse caso, com certeza. Na época da elaboração da súmula vinculante número 1 do STF, ali em 2007 ou 2008, eu não tenho convicção da data, o tema que estava em voga era um tema criado a partir da Lei Complementar 110 de 2001, que previa que alguns poupadores que discutiam ali atualizações monetárias, expurgos inflacionários sobre planos econômicos pretéritos, quem quisesse poderia aceitar um termo de aceitação de uma fórmula de cálculo prevista na lei para recebimento daquela atualização financeira. E um conjunto de pessoas aceitaram aquele acordo firmado, proposto pela lei complementar, e que ele assinava um termo de opção, de adesão àquele acordo, receberam alguns valores e, logo em seguida, quando a competência da Justiça Federal, dos juizados especiais federais, foi alargada para receber aquelas demandas consumeristas e etc., um conjunto desses servidores provocou o judiciário dizendo o seguinte: olha, esse cálculo aqui não reflete, de fato, o que eu tenho direito. Esse cálculo aqui é menor, eu tenho um prejuízo. E decisões pelo Brasil afora foram dadas o seguinte: de fato, é prejuízo, o prejuízo ao consumidor deve ser anulado e deve ser refeito o cálculo e pagar a diferença. E aí, quando esse tema chegou ao Judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse o seguinte: não, nós estamos diante de um ato jurídico perfeito. Nós estamos diante de uma vontade expressa do cidadão que, abdicando do direito de provocar o Poder Judiciário, fez uma transação com o Estado e recebeu por isso, ainda que tenha sido um valor financeiramente inferior. E a edição da súmula número 1 do STF, eu vou fazer uma leitura breve, só para vocês entenderem que, basicamente, ela passa por esses conceitos. A súmula número 1 saiu com a seguinte dicção: ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001. E quando ele fala sem analisar os casos concretos, ele dizia o seguinte: se não houver vício na manifestação de vontade, está ok. Portanto, eu não estou afirmando aqui que nós vamos aplicar a súmula 101, por favor, a súmula 1. Eu estou afirmando que o Supremo Tribunal, na sua composição moderna, porque isso não tem tantas alterações, já acenou claramente sobre o prestígio das relações contratuais, os acordos firmados entre a administração pública e o servidor ou o cidadão, para fim de pôr fim a algum tipo de celeuma e discussão. E, portanto, para mim, o caso se assemelha a uma... Porque, se fosse possível, se entendermos que o legislador, daqui a 10 anos, pode alterar o conjunto de normas e dizer: não, Igor, você que migrou sobre aquela regra agora estará submetido a esta, eu diria a ele: opa, se eu soubesse, minha vontade não era esta. A minha vontade está viciada porque ela lastreou-se num conjunto de normas que você está alterando agora. E que, portanto, estão ofendendo o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Tem mais. Para além disso, que ainda, sem fugir um pouco do campo teórico, porque é a realidade que temos, a gente ainda tem, dentro da nossa jurisprudência, firmemente, alguns prestígios, alguns princípios que são costumeiramente prestigiados. E, dentre eles, a gente tem 3 que se aplicam precisamente ao caso. Alguns preferem confundi-los num só. Mas tudo isso que eu estou falando aqui para os senhores trata de uma relação do Estado com o servidor, uma relação de opções, né, que são postas, de acordos, de ajustes, que, portanto, para além da questão legal, precisam de uma questão principológica que a coberte. E aí, ao meu ver, estaria cobertado o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é aquela que prefira da estabilidade, as relações, né, jurídicas precisam ser estáveis, não podem ser voláteis e etc. Para mim, não tem aplicação melhor. Princípio da boa-fé. Não tem mais boa-fé que eu consiga enxergar do que um servidor que altera a regra que ele tem de regime previdenciário para uma nova posta pelo Estado, por um conjunto de regras
e que, subitamente, em momento posterior, é alterado, mutilado, extirpado da sua realidade, sem qualquer tipo de defesa. Isso aí fere de morte o princípio da boa-fé. E, por último, o princípio da proteção à confiança, que é um princípio que visa justamente preservar, prestigiar a relação de confiança entre as partes, e especialmente quando uma das partes é a administração pública, é o Estado brasileiro. Porque se nós, cidadãos, não pudermos confiar no Estado brasileiro, não confiaremos em mais nada, nem ninguém. Voltaremos às épocas da barbárie, onde vencerá o mais forte, e eu espero estar do lado de cá, que vencer, enquanto os senhores estiverem do lado de lá, do que perder. Então, eu acho que a gente não tem como entregar um documento, pelo menos não que eu vejo que os servidores gostariam de ter em mãos, mas a gente tem um conjunto de elementos muito fortes, muito rígidos, que nos inclinam a ter uma concepção, uma certeza de que essa relação jurídica está protegida. E, nesse aspecto, eu gosto de ressaltar um trecho do voto do ministro Rui Rosado Aguiar, já vintenário o voto, porém, de uma aplicação perfeita, a meu ver, ao caso. Ele dizia que sabe-se que o princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela. E o seu comprometimento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer situações em cuja seriedade os cidadãos confiaram. Mas é mais ou menos isso. Não é possível admitirmos, dentro de uma ordem democrática, num Estado democrático de direito, que o legislador, após dar passos à frente, resolva retroagir para votar sobre uma situação em que os cidadãos confiaram a sua palavra. E é o caso que a gente está em tela, nessa questão da migração e do benefício especial. Eu não estou tratando aqui de Sua Excelência o fato. Eu não estou tratando aqui de dizer, mas não tem dinheiro. Contra os fatos, não existem argumentos. Nós estamos tratando aqui de uma situação prévia, de uma relação jurídica, e quais são os fundamentos dentro da ordem jurídica presente que substanciam essa relação. Futurologia é um exercício que não nos cabe ou que é de difícil concretização para qualquer um de nós. Eu não sei qual o tempo que eu tenho ainda. Alguém ainda pode me dar uma dica aí? Quanto tempo? Mas 5 minutos. 5 minutos? Então, só para a gente encerrar, falando de uma outra dúvida que era muito comum nos pareceres jurídicos, nas dúvidas dos servidores, que foi também tratada no parecer jurídico, que a gente referiu. Bom, o benefício especial foi criado na Lei 12.618, sob um conjunto de regras que dizia, basicamente, de forma grosseira, que seria calculado a partir da média de 80% das contribuições vertidas anteriormente ao regime próprio, atualizadas, subtraídas do valor do teto do regime geral, sobre o qual incidiria um fator que a lei chamou de TC no numerador e TT no denominador. Então, a lei fala que a média será multiplicada por esse fator. No numerador, a lei afirma expressamente qual é a quantidade de contribuições realizadas a regime próprio da União. No denominador, a lei optou em fazer um número objetivo. Então, a lei falou que, para os servidores homens, por exemplo, será 455, o que nos faz deduzir que seria o tempo hoje necessário de contribuição para a concessão do benefício previdenciário. Porque, para os homens, são 35 anos de contribuição, o que, multiplicado por 13 competências, 12 meses e mais a gratificação natalina, daria 455. Muito bem. A lei considerou o seguinte: serão consideradas contribuições vertidas ao regime próprio da União, dos Estados, do Distrito Federal e município. Então, no cálculo da média, serão consideradas todas as contribuições para isso. Só não será do regime geral. Porém, no seu fator, ela afirma que será a quantidade de contribuições vertidas ao regime próprio da União. E ela deixou de fora os estados, municípios e Distrito Federal.
E, portanto, a dúvida que surgiu imediatamente é, ué, e o que é que eu faço com o tempo que eu contribuí para esses regimes próprios no passado e que agora o benefício especial está simplesmente desprezando? A lei foi mais. Lá no artigo 22, ela diz o seguinte, olha, se você era servidor de Estado, Distrito Federal ou município, e veio a ser servidor da União depois de 2013, depois da instituição do regime de previdência complementar, você também fará jus ao benefício, a esse período no benefício especial. Então, a lei diz o seguinte, você que é do servidor, se estiver vindo para a União, depois de 2013, também terá... Ai, meu Deus, desculpe-me. Também terá, dentro do seu cálculo de benefícios, considerada essa quantidade de contribuições que está aí desse período. Porém, a lei não falou daquele servidor que era de União, Estado, municípios federal, veio para a União antes de 2013 e agora quer exercer a migração. Ela simplesmente foi omissa e a dúvida que surge é, o que é que eu faço com esse período? Parece que essa omissão gera algum prejuízo e, portanto, eu preciso de uma clareza maior. E aí, para não tentar ser alongado, só para deixar respondido a questão, parece muito claro que a lei, ao prever, no seu artigo 3º, que era o conjunto de normas do benefício especial, previu ali vocacionado para a União, ao prever lá o 22, ela previu os servidores, e me parece que não intencionalmente a lei deixou de prever essa categoria, gerando uma verdadeira quebra de isonomia entre os servidores, porque os servidores que estavam sempre na União não terão problema, aqueles servidores que foram sempre dos estados e só vieram para a União agora, depois de 2013, não terão problema, e aqueles servidores que ficaram a vida toda no estado, vieram para a União em 2012, por exemplo, agora só teria considerado 2012 até hoje em dia, o que parece nem um pouco razoável, até porque a própria lei prevê compensações entre os entes. Isso, a meu ver, quebra a isonomia dos servidores e fere, portanto, um princípio básico, uma garantia constitucional básica, e que dessa omissão legislativa não parece ser aplicável, e, portanto, essas contribuições devem ser consideradas quando do cálculo do benefício especial. E, por fim, senhores, uma dúvida talvez um pouco mais singela, que se referia à gratificação natalina, porque neste mesmo fator, a lei fala a expressão contribuições mensais. E, em regra, a gratificação natalina é recolhida junto da gratificação da contribuição mensal do mês de novembro, da competência de novembro. E, portanto, efetivamente, os senhores, assim como eu, temos 12 contribuições mensais. Mas, como eu expliquei para os senhores, a lei fala em 455, que seria 35 vezes 13, por dedução lógica. Aí você fala assim, mas dedução lógica não é tão lógica assim, não, é mais. A lei falou o seguinte, olha, esse fator aqui não pode ser superior a 1. Ou seja, não pode ter no cálculo do fator contribuição, numerador sobre denominador, superior a 1. E o que a lei diz quando fala isso? Duas coisas básicas. Primeiro, alguém pode chegar em 1. E, portanto, se alguém pode chegar em 1, alguém tem que considerar 35 vezes 13, porque uma pessoa pode chegar no fator 1. E a segunda, não seria considerado o período em que as pessoas ultrapassem o mínimo previsto constitucionalmente para a concessão para fins do cálculo. Portanto, se eu tiver 40 anos de contribuição, eu vou considerar 35, porque ele vai dar um fator 1, que é o limite da lei. Esse tema, senhores, é um tema mais, digamos assim, operacional, que tem mais dúvida, que tem mais questões. Mas, como dito, o parecer jurídico tentou enfrentar esse e outras questões. Ele se encontra à disposição dos senhores pelo site da FUNPRESP, do Executivo, tem lá à disposição. E, recentemente, ele teve corroborado as suas conclusões pela consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, o que pacifica as dúvidas em relação aos órgãos submetidos à estrutura do planejamento, e encaminhou para a Advocacia Geral da União para tentar firmar isso, dar um pouco mais de solidez em todas as áreas de abrangência da Advocacia Geral da União, o que daria mais tranquilidade para os servidores na hora de realizar essa opção. É assim que eu encerro aqui minha fala, agradecendo imensamente a atenção dos senhores e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.
Nós vamos abrir franquear a palavra para perguntas. Vamos aproveitar a oportunidade que nós temos aqui dois grandes especialistas sobre o tema. E, então, está aberta a palavra. Alguma questão, alguma dúvida? Ali, a doutora... Bom, eu quero parabenizar a mesa toda, eu faço o nome do doutor Lunardelli, e eu, em razão do que o Igor falava, do doutor Igor, né, já que usei o doutor de um lado, vamos usar. Se não tem natureza previdenciária, né, eu até fiquei em dúvida, não tinha pensado na questão do 13º, do abono anual, como a previdenciária fala, mas se não tem natureza, vai ficar estranho o abono. Mas a minha pergunta é, e se a média der superior à última remuneração? Porque o artigo 40, ele limita, na última remuneração, o benefício previdenciário. Se eu, inclusive, estava considerando como limitador o preceito do artigo 40. Agora, se não tem natureza previdenciária, essa média pode superar ou não? Essa é a minha pergunta. Mais uma vez, eu quero parabenizar. Eu acho assim que nós temos grandes precedentes em relação a isso, ao ato jurídico perfeito. Muitas pessoas têm me perguntado isso, né? Qual a segurança? Eu também, a minha dúvida é em relação à questão fática, né? Da existência de recursos. Mas daí nem direito adquirido se tem, né? Aqui foi citado o caso o doutor Amarildo citou o caso da Grécia Portugal, né? De Portugal, pode acrescentar também a Espanha, que teve uma ausência de uma correção num determinado ano e a Corte Constitucional entendeu como constitucional. Então, inclusive, o doutor Lunardelli estava num evento em Madrid, em fevereiro, quando eu também estava, onde o ministro, que não é ministro, mas o juiz da Corte Constitucional, inclusive quando ele era presidente, foi exatamente nesse momento em que foi submetido à avaliação e a Corte Constitucional espanhola entendeu que era possível, sim, não haver o aumento que havia previsão em relação a isso. Então, a minha pergunta é se essa média, porque tem pessoas aqui que já, como eu, já tem o abono, já tem direito ao abono, e pela média daria superior ao valor do vencimento atual. Muito obrigada. Obrigado pela questão, doutora Zélia. Assim, bom, a gente tratou aqui de uma questão mais principiológica, digamos assim, né? Estávamos nos referindo à natureza jurídica e quais são os efeitos. Portanto, a nosso sentir, a natureza compensatória, que é o termo que a gente usa e que a gente acha mais adequado para esse tipo de situação, derivará um conjunto de outras consequências. Uma delas é que o que está limitado pelo artigo 40 são os benefícios previdenciários e, portanto, esses, caso superem a sua remuneração da ativa, não teriam nenhum reflexo, assim como não terá nenhuma limitação ao teto, assim como não teria incidência contributiva, porque o artigo 40 fala que incidirá contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões. Só para isso, para mim, o benefício especial está fora. Mas, eventualmente, alguém pode questionar, o legislador pode inserir benefício especial? Poderia, se tivesse natureza previdenciária, a meu ver. Mas, sem natureza previdenciária, as consequências são as mesmas. Algumas pessoas gostam, não é o termo que eu gosto, fala assim, uma indenização. Se fosse uma indenização, se for esse, eu não teria problema, pode ser o valor que for. Se estamos indenizando algo, ou compensando algo que foi contribuído no passado, e que se hoje o resultado dele é superior, é porque este valor do passado atualizado dá uma média superior, porque nós não estamos tendo devolvido esses valores, mas sim compensado. É um mecanismo único que o legislador encontrou para compensar, para ressarcir aqueles valores em que a gente contribuiu sobre um patamar superior e que agora esse patamar não mais será retirado do sistema. E esse mecanismo de compensação, para alguns, pode ser irrelevante, digamos assim, para outros pode ser benéfico, para outros pode ser prejudicial. Então, eventualmente, isso não é um mecanismo individual, é um mecanismo global. E, portanto,
Sendo compensatório, essas regras que são limitadoras do artigo 40 em relação ao benefício previdenciário não se aplicariam, ao meu ver, e ficaria com espaço, sem nenhum espaço para tentar aplicar esse tipo de interpretação. A gente está muito acostumado, como eu falei, porque a gente está dentro de um tema, a meu ver, que não tem natureza previdenciária, mas dentro de um complexo, de um regime que estamos tratando de previdência. E, portanto, essas dúvidas são inerentes. O benefício que eu tinha antes era limitado, agora não é mais, ou pode não ser mais. A meu ver, não se aplicaria esse aspecto em virtude disso. A natureza jurídica dos institutos é que determinam as suas aplicações e suas implicações jurídicas em relação a ela. Eu acho que é isso. Fala quando do pagamento de gratificação natalina, você fala. É isso? Fala. Fala que será pago quando a concessão da aposentadoria por invalidez, inclusive aposentadoria, inclusive por invalidez ou pensão por morte, junto com a gratificação natalina. Ela não fala que será pago o 13º, ela fala junto com a gratificação natalina. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes e eu queria saber se é possível a portabilidade do fundo complementar, caso seja feita a adesão, e como fica a situação se eu quiser me aposentar antes do tempo previsto, que a gente ainda não sabe qual vai ser o definido, mas, enfim, se antes dos 62 anos, por exemplo, eu quiser me aposentar, quais são os direitos que ficariam assegurados? Obrigada. Bem, vamos lá. Sim, se você pode fazer portabilidade, sim. Inclusive, no caso da FUNPRESP-JUDE, o Conselho Deliberativo já decidiu que, sobre essas contribuições, não se paga aquela taxa de carregamento de 7%. Então, você fazendo a adesão, você traz esse recurso para cá sem nenhum custo adicional. Em relação à aposentadoria, aí tem que avaliar também, assim, é tudo conjugado. Você tem que ver, por exemplo, a idade que você está hoje, ver se vale a pena aderir, quanto você vai capitalizar dentro da FUNPRESP, e ainda que não passe a de 62, fique em 55, como é hoje. Até lá, vale a pena para você? Assim, você vai... Porque aí também você tem que ver a questão do regime de tributação. Vamos supor que você optou pelo regressivo. Lembra a tabelinha lá? Se você ficou menos de 10 anos, você não vai ter aquele benefício fiscal máximo. Então, mesmo ela ficando limitada a 55, mas você tem menos de 45, é interessante, você vai ter o benefício do mesmo jeito e ainda vai poder optar pela tabela regressiva, que, em princípio, ela é melhor para todo mundo. Eu vou aproveitar para formular... tem uma questão lá, então. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida. A primeira existe algum estudo de aumentar a alíquota de 8,5% para 10%, para essa contribuição da Previdência Complementar hoje com relação à União? Segundo, será que esse percentual de 8,5% vai conseguir recompor principalmente a remuneração dos servidores da magistratura, do Ministério Público, que possuem remunerações mais altas? Será que esse 8,5% vai conseguir, no fluxo, lá na frente, conseguir recompor próximo dessa remuneração que o Ministério Público e a magistratura possuem hoje? Bem, olha, isso também, assim, você traz uma certa complexidade hoje ao sistema. Antigamente, quando você estava na regra de paridade, bastava você contribuir, cumprir aqueles requisitos temporais, você sairia com o seu provento integral, no caso subsídio, né, magistratura ou membro do Ministério Público, e ela não teria relação o tempo seu contributivo com o benefício que você leva. Aqui, você pode ter uma de duas situações aqui. Você pode ter uma remuneração que pode ser inferior, se, de repente, essa contribuição for insuficiente ou se a rentabilidade desses investimentos não alcançar aquilo que foi projetado, ou você pode ter uma outra situação, dela ser, inclusive, maior. Com o 8,5% é possível, sim. Se você cumprir a meta atuarial, é muito possível que você, sim, consiga ter o benefício igual. E possível até, como a gente está aí num cenário agora, e isso a gente sabe que isso não vai se repetir continuamente. Eu não sei se você viu aqui mais cedo, o doutor Gueitiro falando em relação lá à Previ. Eles passaram 7 anos tendo rentabilização muito superior à meta atuarial, o que fez com que o plano ficasse altamente superavitário. Então, você pode ter uma situação dessa e, lá na frente, o benefício pode ser, inclusive, maior.
Com essa mesma alíquota, ele pode ser, inclusive, maior. Mas vai depender de um conjunto de fatores, porque, de repente, por exemplo, você aderiu e está projetando aposentar aos 65 anos, mas, por um motivo qualquer, você acabou ficando até os 70. Isso afeta, assim, enormemente o seu benefício, porque você aumenta o tempo de contribuição e diminui, pelo menos estatisticamente, o tempo que você vai ficar recebendo o benefício depois que você passa a inatividade. Então, você tem um dado aí puxando para cima, que você está 5 anos contribuindo a mais, e você vai ter uma expectativa de vida depois menor, depois que você passar a inatividade. Então, quando você divide mais por menos, dá um benefício até maior. Então, tem essas relações todas que você tem que levar em consideração. Tá? Não é muito fácil responder isso, mas assim, vai depender de um conjunto de fatores, mas é possível, sim, que você consiga ter mais. Mais alguma pergunta? Então, eu vou perguntar. Sim, doutor Igor já até falou. A questão de quem está no abono de permanência, se a situação é tranquila pela possibilidade de imigração, porque eu fico assim, eu estou em um abono de permanência, estou querendo migrar, mas fica um receio com relação a isso. Acho que ele falou no final, eu fiquei desligada. A gente teve também a oportunidade de falar um pouco isso no parecer, e que por essa... Como a gente está tratando aqui de uma verba de natureza compensatória, e a gente está compensando algo que a gente contribuiu para o sistema e que a gente não vai poder usufruir do sistema em virtude da opção constitucional de limitação, alteração e limitação dos valores dos proventos, não há nenhum óbice à realização da migração por quem esteja em gozo de abono de permanência. Porém, o período em que você já está sendo compensado, esse período não influenciará no seu cálculo do benefício especial, porque, de alguma forma, o abono já cumpre essa função, e aí não teria nenhuma razão de o Estado estar compensando em duplicidade, algo que você não teve como prejudicado em relação à sua alteração do regime, portanto, ele vai considerar o período pré-recebimento de abono de permanência. Se não tem mais alguma questão, eu vou querer aqui finalizar esse encontro agradecendo aqui a FUNPRESP pelo convite, tanto o Judiciário quanto o Executivo, a Ricardo Pena, o Amarildo aqui pela possibilidade de autocapacitação em educação previdenciária. Acho que me disseram que o ministro Toffoli comentou que na nossa parte de faculdade, eu e a Dacir não tivemos essa matéria, então estamos tendo a oportunidade de nos educarmos agora sobre esse tema, que é um tema fundamental para as nossas vidas, mas eu diria que também é um tema fundamental para o país. E falaram da dúvida de $500 mil, de $1 milhão, tem uma dúvida que é de $1 bilhão. Né? Nós só vamos ter um sistema previdenciário solvente e saudável se nós tivermos um sistema social e econômico que produza riqueza e inovação. Um Estado que seja fiscalmente responsável, quer dizer, mas essas duas questões passam pelo campo da cidadania. Então, sem a gente estar atento a essas duas questões, um Estado social e economicamente criador de riquezas e inovação, em uma sociedade, e um modelo social e econômico que crie riquezas e inovação, em um Estado que seja, do ponto de vista fiscal, responsável, não há sistema previdenciário que se sustente. E essa é uma escolha do campo da cidadania, que a gente tem que estar sempre vigilante, para que, no futuro, a gente não se encontre naquela situação de invocar categorias jurídicas fundamentais, ato jurídico perfeito, direito adquirido, a natureza compensatória, mas faltar o fundamental, que é dinheiro, para fazer frente a essas responsabilidades. Então, acho que esses são temas fundamentais para a gente acompanhar no dia a dia, razão pela qual esses eventos são muito importantes para nos proporcionar oportunidade de reflexão e vigilância do sistema. Dito isso, eu vou finalizar convidando para a melhor parte do evento, que é um coquetel, que acho que deverá ser servido agora. Ao final, estavam terminando de finalizá-lo, mas estão todos convidados para o coquetel de encerramento, que é mais uma oportunidade para a gente, num espaço mais agradável, em círculos, continuar discutindo esse tema, que é a Previdência Social do Brasil. Muito obrigado a todos. Agradecemos às autoridades da mesa, a FUNPRESP Jude e a FUNPRESP Easy. Agradece a presença de todos e tenham todos um excelente fim de tarde.